James Gunn nos avisou que o novo filme da Supergirl é totalmente baseado no quadrinho Supergirl, a Mulher do Amanhã. Então, vamos contar essa história pra vocês. Não é preciso saber de nada prévio para entender como chegamos até aqui. Esta HQ é uma história própria e independente sobre a personagem. Espero que vocês aproveitem. Volume 1. A trama começa em um planeta muito distante, e nesse planeta, um homem foi assassinado. Não foi uma morte digna ou honrosa, foi pelas mãos de um ladrão comum, que na época se autodenominava Crane das Colinas Amarelas. Crane havia perambulado por uma fazenda de pedras no dia anterior, pedindo abrigo e também uma refeição, o que lhe foi concedido por um homem. Mas na manhã seguinte, esse homem e Crane entraram em uma discussão sobre o novo rei deles. Essas palavras terminaram quando Crane desembanhou sua espada e golpeou o homem desarmado. Se o homem foi morto por causa da conversa, pouco importa. O que foi estranho e um tanto confuso foi que Crane deixou para trás a espada forjada que usou para matar o homem. Era uma arma extraordinária, digna talvez até dos cavaleiros da antiga neblina. Então, por que o ladrão deixaria para trás algo tão valioso? Foi exatamente isso que a filha do homem, Ruth, se perguntou. Não apenas seu pai havia sido tirado dela, mas o homem responsável deixou para trás uma espada que certamente valia uma bela quantia de moedas. Ruth era a filha mais nova de 7 filhos, além de ser a única garota do grupo. Seus irmãos gritavam aos 4 ventos sobre como queriam vingança pelo amado pai. Mas, tendo passado tempo suficiente vendo porcos brigarem por castelos de lamas, Ruth sabia muito bem o que era apenas encenação e o que era de verdade. Crane provavelmente era um agente do rei enviado ali para testá-los, e como o querido pai deles havia demonstrado tão bem, ofender o agente do rei era o início de uma jornada rápida para o túmulo. Mas só isso não iria deter Ruth, e assim, montada no animal que era do seu pai, ela cavalgou até a vila em busca de ajuda para derrubar aquele canalha degenerado. Após uma noite cavalgando, Ruth parou em uma taverna muito conhecida, onde mercenários costumavam se hospedar. Ela encontrou um grandalhão musculoso e explicou sua situação. Ela ofereceria a ele aquela espada de altíssima qualidade caso ele matasse Crane das Colinas Amarelas enquanto ela assistia. O mercenário olha para a arma e diz: "É uma bela espada, de fato, e eu aceitarei seu pedido, embora não exatamente nos seus termos. Eu fico com a espada e você pode voltar para casa com a certeza de que esse tal Crane será morto." Ela contestou, dizendo que o acordo deles não era negociável e que, se ele não concordasse, deveria devolver a espada imediatamente. O mercenário diz a ela para prestar muita atenção. Ele dá um tapa nela, jogando-a no chão, e avisa que a garota não está na posição de fazer exigências. Ela pode ficar tranquila, pois o agente do rei sofrerá aos pés dele. Mas, assim que esse mercenário estava prestes a ir embora, uma mulher bêbada estende a mão agarrando a valiosa espada e diz a ele: "Devolva isso e vá embora. Eu não quero brigar, já que hoje é meu aniversário." O mercenário responde dizendo a ela que não tem paciência para palhaçadas hoje. Ele avisa que se ela acredita em deuses, talvez seja um bom momento para expressar respeito à benevolência deles, pois ela irá conhecê-los muito em breve. A mulher responde: "Não fique bravo, eu tenho 21 anos agora, o que significa que está tudo bem. Essa é a verdade, a justiça e o jeito americano." O mercenário balança sua espada e a Supergirl, ainda cambaleando, diz a ele: "Ai meu Deus, você ainda está nessa? Pare, eu não tenho mais moedas que usam nesse lugar e não posso desperdiçar a bebida que comprei." Então, depois de virar o resto de sua jarra, o mercenário pergunta que tipo de loucura é aquela. Ela diz a ele que isso provavelmente vai doer e esmaga a jarra de cerâmica, agora vazia na cara dele. Com o rosto ensanguentado, o mercenário grita, mas a Supergirl olha para sua própria mão machucada. Droga, esqueci que o sol estúpido deles era vermelho. O mercenário avança novamente, mas mesmo em seu estado de embriaguez, ela desvia do ataque, desarmando e segurando a espada dele contra o seu pescoço. Na manhã seguinte, a Supergirl geme ao acordar em uma cama, perguntando o que aconteceu. Ruth diz que ela murmurou enquanto dormia. A heroína olha para o seu traje e diz que ninguém deveria vê-la vestindo aquilo. "Espera, quem é você?" Ruth
se apresenta. Ela diz que testemunhou a habilidade e a bravura da Supergirl e que gostaria de contratá-la para matar Crane das Colinas Amarelas, o homem que assassinou seu pai. Você estaria interessada em um acordo assim? Supergirl encara Ruth por um momento e, em seguida, vomita em um balde. Por favor, leve o tempo que precisar. Eu posso esperar, diz a garota. Mais tarde, depois de vestir suas roupas normais, Supergirl sai para voltar para casa enquanto Ruth implora por sua ajuda. Olha, aquela espada é legal, mas eu não preciso de espadas. Além disso, eu vim aqui porque era meu aniversário e eu precisava do sol vermelho. Eu vim aqui para beber, bebi e agora tenho que ir para casa. Então, adeus, boa sorte e não mate pessoas. Isso é errado. Mas enquanto a Supergirl começa a remar seu barco pelo lago, Ruth foi deixada lá sozinha. Esse seria o fim da história para Ruth, se ela simplesmente tivesse permitido que a mulher misteriosa fosse embora. Mas ela não permitiu. Ela mergulhou nas águas e, mesmo com as sanguessugas mordendo sua pele, continuou a bater os braços sem parar até chegar à outra margem. Ela seguiu o caminho morro acima até onde a Supergirl andava e então parou, maravilhada ao olhar para a estranha máquina de metal. Assim que a Supergirl terminou de configurar o piloto automático da nave, ela saiu perguntando o que a garota estava fazendo ali. Você tem que ir para casa. Ainda determinada, Ruth estendeu a espada mais uma vez. Eu gostaria de contratá-la para matar Crane das Colinas Amarelas. Você parece ser uma garota muito legal, mas eu simplesmente não posso sair por aí e matar alguém. Eu tenho um trabalho em casa e a primeira regra desse trabalho é: não mate pessoas. Eu posso entender a sua raiva, mas você deve buscar por justiça, não por vingança. É como dizia minha mãe: a vida é sobre compaixão, não fúria. Você não entende, rebateu Ruth. Eu não perdi apenas alguém, eu perdi meu abençoado pai, que era meu coração. Eu nunca mais o verei, nem no dia do meu casamento, nem em nenhum outro. Ele se foi. Toda essa conversa fiada de compaixão e fúria é muito linda se você vive em um chão que você sabe que continuará sólido. Mas eu perdi o meu mundo. Ela, então, começa a chorar compulsivamente. E a Supergirl tenta esconder os próprios olhos marejados, dizendo a ela: eu vim aqui no meu aniversário para não ter que ficar sempre pensando sobre... Mas pouco antes de conseguir terminar a frase, houve-se um estrondo quando uma flecha atinge o centro do peito da Supergirl. Do outro lado do caminho, o mercenário da noite anterior parabeniza o arqueiro, chamado Crane, afirmando que foi um belo tiro, digno do ataque de Trey a miasma. Crane pega outra flecha, gritando para Ruth, afirmando saber que ela está tentando contratar pessoas para matá-lo. Krypto entra na frente de Crane e da Supergirl, rosnando, e começa a latir quando Crane dispara uma segunda flecha, atingindo o Supercão em cheio. Supergirl grita ao ver a cena, levantando-se e, enquanto Crane dispara uma terceira e depois uma quarta flecha, Supergirl caminha em direção a ele, perguntando: você acha que suas espadas e flechas vão me parar? Você ao menos sabe quem sou eu? Eu sou a Supergirl. Você acha que eu dou a mínima para espadas e flechas? Ela agarra a lâmina da espada do mercenário, entortando e arrancando da mão dele, e o golpeia em cheio no rosto com o cabo. Com Brutamontes nocauteado, Crane arregala os olhos e começa a fugir. No entanto, o foco da Supergirl está apenas no Krypto machucado. E assim, enquanto ela não presta atenção, Crane consegue se trancar na nave espacial que já estava pronta para voar. Segundos se passam e Crane das Colinas, assassino de homens, mulheres e cachorros, escapa para as estrelas. Volume 2. Mais de uma semana se passou desde aquele momento, e agora Ruth e Supergirl se encontram a bordo de um ônibus espacial intergaláctico em busca de Crane. Viajar de transporte público espacial é lento, desconfortável e dolorosamente demorado. Mas assim que a nave começa a atracar em uma área de descanso para reabastecer, Ruth e Supergirl tiram um momento para esticar as pernas e comer alguma coisa antes de voltar a viajar mais uma quantidade profana de anos-luz, ou o tempo que for preciso. Ao entrarem no bar, Supergirl pergunta a Ruth o que ela está achando da viagem espacial e se a experiência atendeu às suas expectativas. A garota responde que prefere sentar na grama alta e esperar que a idade e a doença levem seus inimigos declarados. Tirando essa ressalva, ela não tirou nenhuma alegria da situação. Mas, enquanto elas estão tentando ter uma conversa amigável, um alienígena se aproxima, apontando uma arma para a Supergirl. Você é a Supergirl? O ranking ali atrás diz que você é a Supergirl. Sabe,
o Superman prendeu meu irmão Skart e Bart na Zona Fantasma, e eu jurei vingança contra ele e a família dele a partir daquele dia. Então, se você é a Supergirl, eu tenho que te matar. Ela toma um gole de sua bebida. Vamos ver. Estou usando um grande S amarelo no meu peito e uma saia vermelha muito estilosa. Então, se eu não for a Supergirl, quem diabos eu seria? De repente, o alienígena é atingido, bate a cabeça no balcão e cai nocauteado. Supergirl recolhe a perna que acabou de usar para o chute e diz a Ruth que elas provavelmente deveriam voltar para a nave, pois não queria ficar presa ali por mais tempo do que o necessário. No entanto, surge um pequeno problema. Assim que eles começam a decolar novamente, o piloto olha pela janela e afirma que há um dragão Khan lá fora. Eles normalmente patrulham as galáxias do oeste, devorando qualquer coisa de metal, mas agora estão nas galáxias do leste, onde não deveriam estar. Ele pilota por aquela rota há 3 eras e nunca viu um por ali, mas de qualquer forma, todos estão prestes a morrer. Supergirl diz a ele: "Que pena." E o piloto pergunta se ela não pode fazer algo super e salvar o dia. Ela explica que esse é o problema. Ela passou um tempo em outro planeta com o sol errado. Ela estava lá para o seu aniversário. Então seu cachorro levou um tiro. Enfim, é uma longa história. O ponto é que eles não estiveram perto de nenhum sol bom recentemente. Então ela não está carregada no momento e não pode simplesmente voar lá e dar um soco no bicho. O piloto responde: "Ah, que pena." Supergirl então se vira para a cabine perguntando se alguém tem alguma coisa vermelha. Você sabe, vermelha. Não sejam tímidos, todos nós sabemos que alguém aqui tem isso. Ninguém cruza o espaço simplesmente porque quer. Um passageiro então se levanta, afirmando que tem um pouco, mas que é tudo legalizado. Ele tem uma receita médica para longas viagens galácticas e os remédios o ajudam com a ansiedade. Ela se vira e diz a ele: "Super, agora eles vão me ajudar com a minha." Ruth olha para a pequena pílula vermelha perguntando o que é aquilo, e a heroína diz que é kryptonita vermelha revestida de chumbo dissolvido. Quando a maioria das pessoas toma isso, elas têm visões estranhas sobre se transformarem em coisas. Quando os kryptonianos tomam, as visões se tornam realidade. Ruth pergunta se é seguro. Supergirl não responde e engole a pílula. Ela comenta que às vezes você se transforma em um monstro horrível, às vezes seu cabelo cresce muito, mas que pelo menos é, em média, mais seguro do que ser devorado por um dragão. Depois de alguns instantes, ela pisca e com os olhos vermelhos pergunta: "O meu cabelo acabou de se mexer?" Ruth diz a ela que acha que não. Então, depois de nocautear o dragão espacial, a nave continua o seu caminho rumo seja lá onde for. Mas, sentada ali, Ruth começa a relembrar o tempo antes de deixarem seu mundo natal. Depois de ser atingida por Crane, a única preocupação da garota era com uma mulher que ela mal tinha conhecido e com o cachorro dela, e não consigo mesma. Como se descobriu mais tarde, as flechas de Crane estavam embebidas em um veneno que não tinha tanto efeito em pessoas quanto em animais. Mas, sem a quantidade adequada do veneno para analisar, a curandeira não conseguia determinar uma cura, já que cada caçador mistura seus venenos de forma diferente. Foi só depois de vários dias que a Supergirl acordou e perguntou a Ruth se ela estava determinada a rastrear o assassino de seu pai e matá-lo. Ruth disse a ela que, claro, ela sempre estaria, e foi nesse momento que a Supergirl aceitou a oferta de Ruth. Volume 3. Com o passar das semanas e seguindo pistas, Ruth e Supergirl acabaram chegando na cidade de Maple. Em comparação com a grande quantidade de outras cidades que existiam, esta era bastante moderna, calma e silenciosa, mas havia algo de estranho nela. Pelos registros planetários, Crane havia sido preso ali. No entanto, ninguém parecia se lembrar dele. Além disso, ao fazer o check-in para se hospedar em um quarto, a Supergirl nota que o livro de registros era separado em 2 colunas de assinaturas, azul e roxo. As pessoas de Maple tinham a pele azul, o que fazia sentido. A mulher atrás do balcão disse a Supergirl para simplesmente assinar na seção azul, mas, ao olhar para a página, não havia nenhuma assinatura na coluna roxa. Então, ela teve que perguntar o motivo. A recepcionista ficou visivelmente chateada e ignorou a pergunta. Mais tarde, naquela mesma noite, antes de dormir, a Supergirl observou a cidade inteira, não especificamente à procura do Crane, mas de qualquer pessoa que não fosse azul. No dia seguinte, ela foi para as ruas ver se alguém tinha visto o Crane, mas todos deram a mesma resposta. Tudo sempre foi agradável, perfeito, limpo e azul. Tudo azul, sempre azul.
e que a Supergirl precisava parar de fazer perguntas. Quando a noite caiu, as duas se recolheram para o quarto. Na calada da noite, no meio do sono mais profundo, Ruth foi acordada pela Supergirl. A garota perguntou o que estava acontecendo, mas a heroína colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Shhh, eles estão pertos. Antes que Ruth pudesse fazer outra pergunta, ouviu-se o estrondo de um tiro. Supergirl agarrou a bala no ar, pouco antes de atingir a garota. Sem saber direito o que pensar da situação, Ruth ficou encarando aquele pequeno pedaço de metal deformado, quando de repente dezenas de outros tiros se seguiram. Supergirl se enrolou em volta de Ruth para protegê-la, enquanto todas as balas simplesmente ricocheteavam em sua pele. Assim que o tiroteio parou, Supergirl examinou Ruth para ter certeza de que ela não havia sido atingida, e em seguida voou pela janela. No dia seguinte, a Supergirl foi até o escritório do prefeito para exigir respostas, mas o prefeito disse que já havia contado o que ela precisava saber e que não repetiria nada. Ele disse que a cidade era grata por ela ter capturado os homens que supostamente a atacaram, mas, desde que ela chegou, estava atrapalhando a vida de todo mundo. Ele até insinuou que, se ela tivesse tomado mais cuidado, elas poderiam ter evitado todo aquele conflito desnecessário, e ainda assim ela continuava a causar problemas. Como resposta, a Supergirl levanta a mesa do prefeito e arremessa para o lado, declarando que já estava de saco cheio daquela cidade maldita. Eles tentaram assustá-la porque estavam escondendo alguma coisa, e ela iria descobrir o que era. O prefeito começou a gritar que ela estava violando a lei e que poderia ser presa. Ignorando, ela levanta voo e começa a escanear com sua visão de raio-x uma área de terra nos arredores de Maple. Ela percebe que encontrou algo e começa a cavar. Primeiro, ela encontra uma placa onde se lê Roxolândia e logo depois encontra corpos. Uma vala comum. O mais rápido que pôde, ela voou de volta para a cidade, direto para a delegacia, onde um dos policiais tentou atirar nela. Ela simplesmente ignora a bala, exigindo respostas mais uma vez. E é então que ela descobre a verdade sobre a Brigada de Barbond. A Brigada é conhecida em toda a galáxia como um grupo cruel, famosos principalmente pelo prazer que sentem em massacrar os outros. Eles vão de planeta em planeta se divertindo, e como a matança pode custar caro, eles precisam de combustível e armas. Tradicionalmente, eles oferecem um acordo de sobrevivência, mas o que a Brigada de Barbond queria era um preço alto demais para o povo azul de Maple pagar. Então, mais tarde, enquanto os azuis discutiam seu dilema, Crane, que havia sido preso por conduta desordeira e bebedeira, ouviu a aflição deles e ofereceu uma solução. Eles poderiam oferecer outra coisa para cobrir a diferença do pagamento. Essa diferença era o povo roxo. A brigada conseguiu o que queria, pagamento e matança. E enquanto os azuis conseguiram o que queriam, que era continuar vivos, isso custou a vida de todos os roxos. Assim que o massacre foi concluído, Crane foi liberado. A brigada notou a frieza dele e, por sua participação em tudo isso, ofereceram a ele passagem na nave e honra de participar de suas futuras aventuras genocidas. Foi só depois de ouvir tudo isso que Ruth começou a sentir o peso da situação. Todas aquelas pessoas estavam mortas, enquanto Crane havia escapado. O problema era grande demais e elas eram muito pequenas. Volume 4. Depois de deixarem Maple, tudo parecia sempre igual. Tudo que Supergirl e Ruth podiam fazer era seguir o rastro de destruição e ruína deixado por Crane e seus novos aliados. Mas agora, com o apoio de outros monstros, as ações de Crane pareciam ter se tornado ainda mais brutais e selvagens. Ele podia simplesmente fazer o que quisesse, como quisesse, porque estava cercado de outros assassinos. Supergirl tentava oferecer um pouco que podia em serviços para tentar aliviar a dor das pessoas que Crane havia afetado, fosse cavando covas, ajudando na reconstrução ou preparando-os mentalmente para outro possível ataque. Foi em um desses momentos que Supergirl e Ruth tiveram uma discussão. Durante todo esse tempo, elas seguiam e testemunhavam as consequências nos planetas, mas nunca tinham a chance de ver os ataques em primeira mão. Porém, embora o planeta Tircon não fosse muito conhecido, eles eram uma civilização que mantinha registros e documentos detalhados sobre os acontecimentos do seu mundo. E entre esses documentos havia fitas.
imagens de vídeo reais dos atos hediondos disponíveis para quem quisesse ver. Supergirl queria proteger Ruth daquela visão, da carnificina que poderia estar naquelas fitas, e ela tinha razão. A coleção de vídeos era vasta, grande o suficiente para que Ruth acabasse adormecendo do lado de fora das portas da sala de controle enquanto a Supergirl analisava as filmagens. Quando a porta finalmente rangeu ao se abrir, Ruth já pôde notar a resposta nos olhos vermelhos e inchados da heroína. A garota perguntou se a Supergirl o tinha visto. A princípio, Supergirl não ouviu a pergunta, então Ruth perguntou novamente, e ela respondeu: sim, ele estava lá, e eu vi tudo. O próximo mundo em que elas chegaram foi Yala, que era exatamente como os outros planetas, mais do mesmo, exceto que dessa vez um membro da brigada havia sido capturado e colocado de pé diante do povo. As pessoas perguntaram ao homem se ele tinha alguma última palavra e ele disse que sim. Ele sorriu, afirmando que gostaria que todos soubessem que seria mentira se ele não dissesse o quanto se divertiu antes de ser capturado e que gostaria de agradecer a todos eles. Vida longa à brigada de... Antes que ele pudesse terminar, uma pedra foi atirada em seu rosto, seguida por outra e por dezenas de outras. Os ossos do homem estalaram e quebraram enquanto ele era apedrejado até a morte. Ruth e Supergirl assistiam a cena. Ruth comentou que sabia que o homem merecia aquele destino, mas que ela achava que a Supergirl iria salvá-lo. A Supergirl então fez uma pergunta que ecoaria na mente da garota. Será que eu tentei? Tudo aquilo estava começando a ser demais. O planeta Ekvik era conhecido por ser um dos lugares mais pacíficos do universo. Os monges de Ekvik ficaram sentados imóveis quando a brigada chegou. Eles cantaram para os seus deuses, enquanto os invasores simplesmente os esmagavam como chuva. Era demais. Supergirl não aguentou ficar ali mais tempo do que o necessário. Ela voou para o céu, em direção ao sol, gritando e chorando de dor pelos horrores que havia testemunhado. A parada seguinte foi Nicilian. Este incidente não foi documentado, porque alguns contos são simplesmente tristes demais para serem contados. Então, quando terminaram o que tinham que fazer lá, Supergirl e Ruth se sentaram e a heroína disse que elas estavam chegando perto. A cada passo, elas se aproximavam mais e era muito provável que encontrasse Crane no próximo planeta. Portanto, era hora de elas se separarem. Ruth começou a protestar, mas a Supergirl disse que já sabia como era o rosto de Crane e que aquilo não era mais para a garota. Haveria um foguete para garantir que ela chegasse em casa em segurança. Ela não precisaria se preocupar com nada. Ruth tentou brigar e lutar contra a decisão da heroína. Ela gritou que a Supergirl não podia tratá-la como um bebê. A Supergirl foi responder, mas parou. Foi nesse momento que Ruth pôde ver todo o peso do universo se acumulando nos ombros da Mulher do Amanhã. A garota esperava que elas discutissem e brigassem, mas em vez de responder, a Supergirl se abaixou. Ruth subiu em suas costas e lá foram elas, para o alto e avante. Volume 5. Meses de viagem se passaram desde que Supergirl e Ruth iniciaram sua jornada para derrubar Crane das Colinas Amarelas, e ele finalmente estava ao alcance delas. Lá estava ele, cercado pelos corpos profanados de inocentes. Pelo menos até Crane tirar algo do bolso. Era um pequeno orbe brilhante que começou a reluzir intensamente à medida que crescia. Aquele orbe era, na verdade, um genuíno globo de Mordru. Uma antiguidade bizarra e incrivelmente rara. Ele tem a capacidade de teletransportar qualquer pessoa para qualquer lugar, mas para fazê-lo funcionar é necessária a dedicação e a profanação de milhares de corpos assassinados sem nenhum outro propósito em mente. Não é algo que você consegue facilmente na farmácia da esquina, mas, ao contrário da maioria, Crane tinha esse pré-requisito específico à sua disposição. Assim, elas entraram para o seleto e amaldiçoado grupo de pessoas que viajaram dentro de um globo de Mordru, encontrando-se repentinamente do outro lado da existência. Assim que as duas sentiram o chão sólido sob os pés novamente, foram quase pisoteadas por uma criatura de tamanho inimaginável. Supergirl rapidamente joga os braços para cima, segurando o pé do monstro colossal, e grita para Ruth que ela precisa sair da frente, pois não conseguiria segurar aquele pé por muito tempo. Ruth corre para fora do caminho, perguntando o que há de errado e se a heroína está machucada. Supergirl se arrasta para fora debaixo da pata e diz: "Não, é o sol, é verde."
Assim que as duas conseguem se afastar da fera gigantesca, Supergirl dá um sorriso irônico, afirmando que Crane foi muito esperto ao usar magia para forçá-las a ir para lá. Ela sabia exatamente que lugar era aquele. Quando Ruth pergunta, a Supergirl explica que o planeta se chama Barrington. Ele foi construído para o seu primo, para prendê-lo sob um sol de kryptonita em um planeta cheio de monstros. As pessoas realmente o odiavam, ela explica. Mas não se preocupe, assim que o sol se pôr, poderemos voar daqui. Só precisamos sobreviver até lá. Ruth, então, pergunta o que o Superman fez quando esteve ali. Ele esperou o tempo passar? Supergirl ri. Não, ele tentou lutar, mas não conseguiu. A Liga da Justiça veio e o salvou, mas ele disse que foram os 45 minutos mais dolorosos da vida dele. E isso quer dizer muita coisa vindo de alguém que já enfrentou o apocalipse. Enquanto Ruth ajuda a Supergirl a mancar para longe, ela olha para o céu e diz que elas têm cerca de 10 horas de sol pela frente. Depois de chegarem a um pequeno penhasco, Ruth deita a Supergirl no chão, dizendo que o sol está se movendo, talvez faltem umas 9 horas. Supergirl deita a cabeça sussurrando que 9 horas não são nada, mas era alguma coisa. Mesmo apenas 1 hora sob o sol verde era tempo suficiente para drenar a maior parte das forças da Supergirl, e era extremamente doloroso. Ruth então puxa sua espada para ficar de guarda, caso algum monstro decida fazer delas uma refeição. E não demora muito para que um apareça. A grande fera se aproxima com a boca aberta e Ruth grita para que ela recue. Mas, depois de encarar a pequena figura com a espada, a criatura ruge com tanta força que quase derruba a garota. Ruth rapidamente se levanta, erguendo a espada e gritando: "Você não encontrará comida esta noite!" A fera ataca e Ruth mal consegue rolar para fora do caminho. Mas, ao fazer isso, ela manteve a espada erguida e a fera aterrissou com o peito cravado diretamente na lâmina. Após alguns momentos sem que nenhum dos dois se movesse, Ruth se arrasta debaixo da criatura, sentando-se ao lado da Supergirl e dizendo a ela que conseguiu, que ela não precisava se preocupar. Alguns momentos se passaram enquanto as criaturas voadoras da região começaram a se banquetear com a fera morta a poucos metros de distância. Assim que terminam, elas se viram para Ruth. A garota cutuca Supergirl para acordá-la. Não há resposta no início, mas de repente, a visão de calor da Supergirl atravessa um dos monstros enquanto ela se senta. Ei, isso era a porcaria de um pássaro ou um avião? Depois de afugentar os outros, ela volta a cair no sono, delirante e incoerente. Mais horas se passam, e assim que o sol começa a se pôr, a maior das criaturas sobe a colina. Ruth tenta distrair a fera o máximo que pode, mas tudo que consegue é balançar sua espada em falso e cair. Sem nada separando a fera da heroína, um monstro gigante abre a boca e vai dar a mordida letal. Mas, bem no instante que ele fecha as mandíbulas, Supergirl empurra a criatura para trás e solta. 45 minutos? Que fracote! E acerta um soco devastador no monstro. Com o sol verde finalmente escondido, Ruth coloca seu capacete e sobe nas costas da Supergirl. As duas retomam a jornada voando por cima das pequenas colinas em busca de Crane. Volume 6. É durante esse voo de volta que a Supergirl começa a se abrir um pouco mais sobre sua família, sobre o que aconteceu com seu primo, com o Superman e com o fim de Krypton. Ruth pergunta por que ela está contando aquilo, e a Supergirl explica que é porque ela quase não sobreviveu à última tentativa de capturar Crane. E é possível que ela não sobreviva à próxima. Todo mundo conhece a história de como Superman deixou o planeta agonizante, mas eles não conhecem a história de que Krypton não morreu todo naquele dia. Quando o planeta explodiu, Argo se separou na explosão inicial. A maior parte dos cidadãos da cidade morreu na ruptura, mas alguns resistiram. Zor-El, o pai da Supergirl, conseguiu criar uma redoma com atmosfera suficiente para aqueles que tiveram a sorte de sobreviver no asteroide. No entanto, isso durou apenas pouco tempo. A mãe da Supergirl ficava cada vez mais fraca a cada dia que passava, até o seu falecimento. O diagnóstico foi envenenamento por radiação. Zor-El descobriu a causa. A luz das estrelas dos sóis amarelos que se aproximavam mudou a composição química das rochas que os transportavam. O próprio solo sob os pés deles estava os envenenando. A solução de Zor-El foi produzir em massa um escudo de chumbo e espalhá-lo por todas as partes expostas de Argo, criando uma muralha improvisada. As pessoas estavam morrendo e a tarefa era colossal. Todas as mãos eram necessárias. Na primeira hora,
O pulso da Supergirl já doía e o sangue das bolhas estouradas escorria pelo seu braço. Ela trocou de mão e continuou. Ao final das primeiras 40 horas de trabalho ininterrupto, o sono a atingiu com força e ela não conseguia mais manter os olhos abertos. Ela acabou batendo o próprio martelo na coxa com força suficiente para rasgar a pele. O estalo de dor a acordou e ela reuniu mais chumbo. Ao final das primeiras 80 horas, a massa de ajudantes havia se rendido à exaustão e reconhecido a impossibilidade da tarefa. No entanto, enquanto todos largavam suas ferramentas e aceitavam a morte inevitável, a Supergirl continuou trabalhando sozinha. Após 3 semanas, a muralha foi concluída. 13 das 18.000 pessoas que sobreviveram à fragmentação inicial acabaram morrendo de envenenamento por kryptonita. Um ano se passou e as pessoas continuavam morrendo. Supergirl passou a viver mais isolada, tentando se lembrar de uma época em que não precisava fazer amizade com quem estava prestes a morrer. Um dia veio uma tempestade. Asteroides bombardearam o escudo de chumbo, perfurando-o e liberando a radiação mais uma vez. Ela então fez ao pai uma pergunta simples, uma para a qual ela já esperava a resposta. Existe esperança? Ele disse que sempre há esperança. Para ela, o escudo havia sido destruído e eles não tinham tempo nem materiais para reconstruí-lo. A radiação os alcançaria e no mês seguinte, todos estariam mortos antes mesmo que o câncer os pegasse. Mas Orel achava que poderia reaproveitar o que restou do foguete construído por seu irmão. Com base em seus cálculos e dadas as restrições de peso, comida e água, ele achava que o foguete poderia carregar um único passageiro. E o foguete carregaria ela. Eles iriam morrer e ela iria viver. E a Supergirl tinha apenas 14 anos. Todos os dias, ela carrega o peso daquele planeta morto com ela. Todos os dias, ela caminha pelos muitos vales da morte, sentindo esse peso empurrá-la contra o chão, esmagando-a até que esteja tão cansada a ponto de não conseguir pensar em nada além de simplesmente desistir. E todos os dias, ela continua caminhando. Seja boa, disse sua mãe uma vez. Sempre há esperança, seu pai também lhe disse. Ela continua a carregar essas palavras não apenas na memória, mas em seu modo de vida. E é por isso que ela sempre continuará caminhando para frente. A viagem delas não demora muito mais. Seguindo o rastro de destruição, Supergirl e Ruth chegam ao planeta Orion. Supergirl parte imediatamente para o ataque, derrubando alguns dos salteadores e desaparecendo no meio da confusão. Crane, em pânico, puxa outro globo de Mordru, perguntando onde ela está, para onde ela foi. Mas é então que a Supergirl aparece bem atrás dele. Oi, meu nome é Supergirl e você atirou no meu cachorro. Quando a magia do globo é ativada, Supergirl sai correndo, ficando sempre à frente da esfera que tudo engole. E é nesse momento que ela salta sobre o cometa, o Super Cavalo, seu grande amigo. Ela diz a ele que eles estão indo para o fim do universo, e talvez um pouco mais longe. Corra o mais rápido que suas patas puderem o levar. Com um relincho ensurdecedor, o cometa dispara como um foguete para o céu. Em questão de segundos, a Supergirl já está cruzando a galáxia, correndo por planetas e sóis de cores diferentes, enquanto o globo de Mordru continua atrás dela e do cometa. Mas em pouco tempo, o cometa chega à beira do universo, ao ponto onde não há nada além do vazio absoluto. A Supergirl diz para ele desacelerar, que ali já estava bom, e desce de suas costas. Ela olha para o globo, agora fraco, flutuando em sua direção, e comenta que magia é uma coisa complicada demais para ela. E então, ela estoura a esfera. Mais tarde, a Supergirl retorna ao planeta com o cometa, e Crane olha para trás surpreso. Ruth pergunta, você não está preocupada com outro globo? E a heroína diz a ambos que não muito, só se consegue fazer um por vez, e eles dão muito trabalho para criar. Ele provavelmente não teve tempo. Ruth debocha, dizendo que agora tudo o que ele tem são espadas e flechas, o que é terrível para ele, porque ela é a Supergirl e não dá a mínima para espadas e flechas. No dia seguinte, o cometa balança a cabeça enquanto Ruth colhe frutas. A garota diz ao Super Cavalo que sabe muito bem porque ele está ali. É tudo uma questão de confiança. Nesse exato momento, seja lá o que a Supergirl estiver enfrentando, ela se sairia muito melhor se estivesse montada em um Super Cavalo. Mas, para disfarçar, ela deixou o cometa ali, sob o pretexto de ser um protetor de Ruth. Além disso, a Supergirl não quer que Ruth faça nada com o Crane enquanto ele está amarrado e ela está fora.
Como elas ainda precisam de informações sobre o veneno que ele usou no cripto, a Supergirl ficou preocupada que Ruth o matasse antes disso. E a garota diz que consegue entender, e é exatamente por esse motivo que, em cerca de 2 segundos, ela vai pegar sua espada e... Mas, antes que ela pudesse terminar de falar, o cometa corre para criar uma barreira entre ela e o Crane. Ruth zomba e guarda a espada. Enquanto Ruth e o cometa são obrigados a vigiar o prisioneiro, a Supergirl está ocupada no espaço, lutando contra a brigada que tenta resgatar Crane. Enquanto o Crane tenta falar através de sua mordaça, Ruth pergunta ao cometa se pode, pelo menos, conversar com o homem que matou seu pai. Até onde se sabe, ele poderia estar querendo confessar seus pecados e entregar informações. Que mal haveria nisso? O cometa olha para Ruth por um momento, relincha acenando que sim e bate o casco no chão. Então, ela tira o pano que cobria a boca dele. Crane pergunta se é ela, a garota das fazendas de pedras. Ela ri, dizendo a ele que não, que ela é um líder alienígena da brigada, que veio resgatá-lo de sua miséria atual, e pede perdão pela mudança de voz. Mas é que a Supergirl arrancou suas bolas e ele sente muita falta delas. Crane responde que o humor rústico de uma caipira é tão patético sob esse sol quanto sob o dela. Ela fecha a cara e agarra a espada, mas o cometa relincha em alerta. Ela suspira, respira fundo e diz que não ia fazer nada. Crane então dispara. Seu pai não era ninguém especial, a propósito. Ele conta que vagou pelas planícies trabalhando para o conselho do rei por anos. Pagava bem e ele gostava do trabalho. Andar entre o povo, conversar com eles, ganhar sua confiança, ouvir seus sussurros, encontrar os leais e punir os perversos. Normalmente, ele fazia uma piada sobre o rei só para testar as pessoas, mas o pai dela simplesmente não caiu nessa. O homem gritou com Crane pela falta de respeito dentro de suas próprias terras. Ele não gostou nem do conteúdo e nem do contexto da piada, exigindo que Crane se desculpasse pela blasfêmia e sumisse de sua casa. O fazendeiro chegou inclusive a insinuar que Crane estava cometendo traição contra o rei. Imagina só a audácia! Um mero fazendeiro fazendo exigências sem saber absolutamente nada sobre a vida de Crane e todos os seus sacrifícios pela coroa. Tudo isso enquanto exibia um ar de superioridade. É por isso que o seu pai foi morto. Então, como você pode estar brava comigo? Questiona Crane. Ele foi até a casa dela para encontrar os leais e os perversos e acredita ter tido sucesso. Você espera que eu implore? Ah, por favor, não me machuque, eu serei melhor da próxima vez. Eu sou tão bonzinho. Não, você sabe quem eu sou e o que eu fiz, e não tenho paciência para redenção ou arrependimento. Do meu ponto de vista, eu sou parecido com seu pai. Enquanto seu pai arrancava pedras da terra, eu quebrei as minhas costas arrancando os fracos desse mundo. E estou satisfeito com isso, porque enquanto a Supergirl está lá em cima lutando, eu posso respirar aliviado, sabendo que a companhia de foras da lei mais implacável e poderosa do universo vai garantir a minha liberdade. E se por acaso as chances forem contra nós e eles falharem, eu serei deixado aos cuidados gentis e sempre misericordiosos da bondosa Supergirl da Terra. Então, você entende porque eu não preciso de nada além de tempo. Naquele momento, o cometa ouve seu nome ser chamado. Ele se assusta e acaba derrubando Ruth. Ela pergunta o que é de errado, e Crane ironiza dizendo que não parece o som de um animal saudável. Será que quebrou a perna? Será que ela precisa de ajuda para sacrificá-lo? O cometa olha fixamente para o céu, e Ruth pergunta se é a Supergirl. Se a Supergirl precisa dele, ele tem que ir. Ela promete que não fará nada ao Crane enquanto ele estiver fora. Ela jura pelo túmulo de seu pai. Agora vá, cometa! O cavalo olha para um lado e para o outro algumas vezes, em dúvida, até que finalmente levanta voo para o céu. Volume 8. Quando finalmente está sozinha, ela pega sua espada e se volta para Crane. Com a lâmina pressionada contra a garganta dele, ele a provoca. Faça, eu vou adorar. Você não terá muita alegria depois disso, então é melhor aproveitar. Quando a brigada vier me vingar, você poderá se apegar a este momento. A Supergirl não pode proteger todo mundo para sempre. O sangue vai rolar. Ruth segura a espada no lugar por um momento e então recua. Não, isso não parece justo. Eu passei os últimos meses te criticando por ter matado meu fiel pai quando ele estava despreparado e desarmado. E no entanto, aqui estou eu prestes a fazer o mesmo com você. Ela corta as cordas que mantinham Crane amarrado. O que foi agora?
Você fala em luta justa, mas ainda tem uma lâmina, enquanto eu só tenho meus dedos, diz ele. Ela se vira, finca a espada na areia e se afasta. Lá está, a arma entre nós, com acesso igual à morte. Já não esperamos o suficiente? Crane das Colinas Amarelas. Tanto Ruth quanto Crane olham para a espada e, no mesmo instante, correm em direção a ela. No entanto, Ruth já sabia que estaria em desvantagem se tentasse pegar a arma direto, porque é isso que um lutador mais habilidoso faria. Em vez disso, ela foca na cabeça de Crane, chegando perto o suficiente para chutá-lo no queixo assim que ele agarra o cabo. Ele cai, ela o chuta de novo, e numa terceira vez, ele agarra a perna dela, puxando e jogando no chão com força. Ele fica atordoado com o chute, e quando tenta atacar, Ruth rola facilmente para fora do caminho, chutando-o mais uma vez. Ela levanta o braço dele e morde com força suficiente para fazer qualquer um hesitar e soltar a arma. Ruth agarra a espada, se levanta no momento em que Crane avança contra ela, gira o corpo e dá um golpe, decepando os dedos da mão direita dele. Ela ergue a espada mais uma vez para desferir o golpe final, mas para. O que foi? Exige Crane. Ela tenta dizer que aquilo é pelo pai dela, mas toda vez que tenta balançar a espada, ela erra. O que há de errado comigo? Por que eu não consigo matá-lo? Nesse momento, uma Supergirl ensanguentada e cheia de hematomas desce flutuando, segurando um homem em seus braços, e diz que também não sabe o porquê. Talvez Ruth só precise de um empurrãozinho. Ruth pergunta quem é o homem, e a heroína diz que é o Cometa. Bem, era o Cometa. O Cometa é um homem que foi amaldiçoado a viver no corpo de um cavalo. E, enfim, é complicado. A brigada está em retirada, levaram uma boa surra e fugiram. Eu vou atrás deles depois. Agora temos que acabar com isso, certo? A Supergirl pega a espada. Ruth pergunta sobre o Krypto, já que eles não o mataram. O Krypto? Ah, ele está ótimo. Eu inventei a história de precisar salvá-lo. Eu precisava que você visse junto porque você sabia como era o rosto do Crane. Você não achou que eu não conseguiria resolver esses problemas sozinha, né? Qual é? Eu sou a Supergirl. Ruth a encara sem entender. A Supergirl explica que, como a garota não queria ouvir, ela não queria aprender que matar é errado se a Supergirl apenas dissesse isso. Ela ia desperdiçar o resto de sua vida caçando aquele homem, sonhando com uma vingança inútil, assim como a Supergirl ainda sonha com Krypton. A Supergirl precisava mostrar isso a Ruth. Foi por isso que ela a trouxe. Ela esperava que Ruth aprendesse a lição. Mas você não aprendeu. O que faz todo o sentido do mundo, porque eu não poderia te ensinar isso, Ruth, porque eu ainda sonho com Krypton. Ela ergue a espada para o ar. E então Ruth diz: Eu aprendi a lição. Eu aprendi, mas escute, Supergirl. Lá atrás, quando você continuou lutando, quando não tinha o direito de lutar, ou naquela cidade, quando você viu a verdadeira maldade, você aprendeu que não se trata apenas de você. Há muito mais. Ao longo do caminho, essa jornada, todas as lições. A verdade é que, quando meu abençoado pai faleceu, eu senti que toda a bondade concedida ao universo havia se esgotado. Se alguém, com a gentileza dele, poderia ser abatido com tamanha e insensível indiferença, então tudo era apenas caos. Mas, observando você, estando ao seu lado todos esses dias, eu não pude deixar de pensar que a Graça não morreu com meu pai, que meninas nascerão com os olhos abertos para o ódio à frente delas, e elas se perguntarão se suas vozes serão ouvidas acima dos gritos. E nesse momento de dúvida, elas aprenderão, assim como eu aprendi, a lenda da Supergirl, que perdeu tudo e continuou caminhando. E elas se sentirão em paz, contentes com o próprio poder, sabendo que alguém lá fora sobreviveu à tempestade. Eu tive a espada acima dele e não consegui me forçar a acabar com a sua miséria. Então, nós duas sabemos, não importa quais sonhos tenhamos, já houve matança demais. A Supergirl abaixa lentamente a espada. É tudo muito grande, nós somos muito pequenas. Muitos anos se passam. Uma Ruth idosa e enrugada está sentada em sua varanda enquanto o sol começa a nascer. Ao ouvir uma voz, ela tosse acordada. Quem está aí? Uma velha mulher não pode descansar? A Supergirl responde que, pela experiência dela, não, e ela não acredita que alguém possa descansar de verdade. Você está pronta? Ruth se levanta, agora uma idosa fazendo carinho no Krypto. Sim, tem um lugar não muito longe daqui onde podemos fazer isso. Enquanto as duas caminham pelo campo, o exato local onde o pai de Ruth foi assassinado, a Supergirl enfia a mão no bolso e tira um pequeno espelho. Ela conta a Ruth que o diretor da Zona Fantasma disse que nos primeiros 100 anos, Crane foi agressivo. Nos 100 anos seguintes,
ele pareceu se acalmar e avaliar suas ações. Ele passou a conhecer todas as suas vítimas e isso o quebrou de arrependimento. Nos últimos 100 anos, ele trabalhou duro para compensar o que havia feito, como se tivesse um coração diferente, como se fosse um homem diferente. Isso só mostra, Ruth, que sempre há esperança. A Supergirl joga no chão o caco de vidro com o rosto de Crane, trazendo, agora, um homem idoso para fora da zona fantasma. Crane rasteja de joelhos, perguntando se acabou. A Supergirl diz que ele cumpriu sua pena, trabalhou em sua alma e agora está em casa. Ele está livre. Crane agarra as mãos da Supergirl e diz: "Obrigado, oh, obrigado. Eu estava perdido para sempre, perdido entre as coisas que eu fiz. Mas você me salvou." Ele olha além dela, vê Ruth, rasteja até ela e diz que não pensou em nada além dela e de seu pai. Ele implora por perdão. A resposta de Ruth é dar uma forte cajadada na cabeça dele com seu bastão. Não importa quanto tempo passe, Ruth não consegue se forçar a perdoar Crane por ter matado seu pai e arruinado sua vida. Ele não morreu naquele dia, mas nunca foi perdoado. Epílogo. E então, somos atingidos pela revelação. Ruth explica que tudo o que vimos e ouvimos até este ponto é, na verdade, o livro que ela escreveu sobre suas aventuras no espaço com a Supergirl. Um livro que ela enviou para toda a galáxia, para que todos pudessem saber o que aconteceu. Mas como o livro terminava? O que aconteceu de verdade naquela praia? O final que Ruth escreveu para a história foi que depois de a Supergirl dizer que é tudo muito grande e elas são muito pequenas, a Supergirl matou o Crane naquela praia. A grande questão é, por que Ruth terminaria a sua história dessa forma? Porque ela deixaria a galáxia inteira pensar que a heroína assassinou o vilão, enquanto a verdade é que a Supergirl o aprisionou na Zona Fantasma. O motivo foi para que os homens de Crane não buscassem retaliação contra a frágil Ruth. Em vez disso, a brigada passaria centenas de anos seguintes caçando a indestrutível Supergirl pela morte de Crane. Mas Ruth se arrepende disso. Ela gostaria de ter terminado com um final verdadeiro, mostrando que até mesmo a Supergirl consegue se erguer acima da vingança. E essa é a conclusão de Supergirl, a Mulher da Manhã. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima!